Olá, velhinho, eu sou o Andrew e no episódio de hoje eu vou falar sobre quais são as funções que temos no cinema, né? Uma coisa que você já deve ter visto por aí em vários vídeos, mas eu queria trazer para vocês quais são os profissionais que atuam dentro da produção de um filme. Primeiro de todos temos o roteirista, né? Ele é o primeiro na nossa escala de profissionais, porque dele que surge a história. Muitas vezes esse roteirista também é o diretor, mas vamos fazer de conta que ele é simplesmente um roteirista. O roteirista, ele é basicamente só ele, não tem assistente, não tem ajuda, pelo menos não oficialmente, porque é algo que se faz assim, digamos que com um pouco mais de tempo do que o restante do processo, né? O restante do processo ele tem um prazo para acontecer, um tempo, mas criar o roteiro não, principalmente porque demanda muito tempo para te analisar e dizer que o roteiro finalmente está bom o suficiente para ser gravado ou para ser colocado à disposição de produtores para ver se ele vai ser produzido ou não. O que o roteirista tem para ajudar muitas vezes são os laboratórios de roteiro, onde eles contam com outros profissionais, outras pessoas que também entendem da ciência do roteiro e te ajudam a enxergar alguns furos, algumas possibilidades, dando algumas ideias, mas quem produz o roteiro mesmo é somente o roteirista. Depois dele, quem vai vir, o próximo profissional que vai surgir nessa escala toda é o produtor. E ele se multiplica em alguns, né? Tem o produtor que é o produtor executivo, que é o cara cheio do dinheiro, que vai financiar tudo isso. Tem o produtor mesmo, que é o cara que vai ir atrás das locações, ir atrás do diretor que vai pegar aquele roteiro, que ele vai ver toda a logística, como as coisas vão funcionar, se é viável ou não fazer aquele filme, procurar também a verba, o orçamento que vai ter disponível para aquele filme. E tem o diretor de produção, que é o cara que fica lá no set garantindo que tudo que foi planejado aconteça. Não esquece de curtir e comentar o que tu achou. Depois do produtor temos o diretor mesmo, que é o cara que vai dar a imagem, que vai passar a visão dele sobre aquele roteiro. A visão, o sentimento, a essência, ele vai dizer como aquela cena descrita no roteiro vai acontecer visualmente, quais as intenções, quais as cores. E ele, na verdade, ele pode até inclusive modificar um pouco o roteiro para que ele caiba, para que ele funcione de acordo com as intenções, com a ideia que ele está formulando, e ele vai orquestrar todo o restante da equipe para que todos tenham essa mesma visão e façam o mesmo filme. E cada função, eu estou dizendo de forma assim bem direta, que é para vocês entenderem a função, mas sem aprofundar muito, mas de forma que vocês consigam entender e colocar cada profissional num quadradinho e poder enxergar que esse faz isso, aquele faz aquele outro, aquele faz aquele outro. O diretor também, ele escolhe as lentes, ele escolhe os planos. Isso a gente pensa que é a função do diretor de fotografia e com certeza ele está junto com o diretor nesse momento, mas quem decide, quem define na verdade é o diretor. Eu não posso deixar de dizer também que apesar de não ser essa a intenção do canal, de ficar vendendo coisas para vocês, eu montei 3 cursos que eu coloquei na Hotmart, um te ajudando a escolher a melhor câmera e lente, o outro a como ter um áudio de qualidade e o outro de produção de mídias para igrejas. Então lá no Hotmart, o link está aqui na descrição se tu quiser saber mais. O diretor de fotografia vai fazer essa iluminação para garantir que tudo esteja nas intenções do diretor e também, em alguns casos, ele também usa a câmera. Porque na maioria das vezes, vocês sabem, no cinema eles usam uma câmera só. Em produções mais high-end, mais cheias do dinheiro, eles provavelmente conseguem ter mais câmeras, mais profissionais para operar essa câmera, que aí, nesse caso, também o diretor de fotografia nem toca na câmera, mas muitas vezes é o diretor de fotografia que também opera a câmera na filmagem. Na sequência temos o diretor de arte, que é o cara que também se multiplica em outros profissionais, como figurinista. A função desse diretor de arte é tornar visual e natural o ambiente em que os nossos personagens estão inseridos. Ou seja, se eles estão num quarto, o quarto deve parecer um quarto, com determinados objetos de cena, com determinada cor, porque também os objetos, a cor, as paredes, a decoração, todas elas têm que passar uma mensagem e precisa de algum profissional para pensar nisso e garantir que isso aconteça, né?
Óbvio que tudo vem também conversado com o diretor, por isso que a gente diz que o diretor é o cara do filme, porque ele pensa em todos os detalhes, mas tem um profissional para executar, um profissional específico para executar cada parte desse processo. E quanto ao diretor de arte, ele tem como responsabilidade garantir que todo o ambiente ao redor corresponda à mensagem que está sendo passada. E isso tem a ver com as cores, tem a ver com as roupas, com estilo, com época, uma série de fatores. O ator é o nosso astro, ele é a cara do nosso filme, então por mais bonito que esteja o nosso filme ao redor, quem a gente vai lembrar e muitas vezes do porquê que a gente vai assistir o filme é o ator, porque ele muitas vezes também representa um certo gênero de ação, de comédia, até mesmo de terror. Tem alguns atores que acabam se repetindo por acabarem fazendo muitos filmes e ter a cara desse gênero. Os atores são escolhidos não só por parecer com o personagem, mas porque a essência, a personalidade deles tem muito a ver com o personagem. Te inscreve no canal. Depois do ator nós temos o editor, o cara que vai cuidar lá na pós-produção de todo aquele monte de arquivos, de todos aqueles relatórios, o que deu certo, o que deu errado. Ele e a equipe dele, né, vão fazer tudo isso aí e vão montar o filme. Depois, dentro disso também tem o mixer, o cara que vai mexer no áudio, vai sincronizar ali a voz com a imagem, a música, os foleys, todos os elementos. Mas isso também já é uma ramificação do editor. O editor é aquele cara que vai montar o filme, e os outros profissionais dessa categoria que vão aplicar os efeitos visuais, mexer no som, na música, em toda essa parte de pós-produção. E por último, então, tem os assistentes que eu falei que ia dizer. Muitos desses profissionais eles têm assistentes, o pessoal da produção tem os assistentes de produção, o diretor tem o primeiro assistente, às vezes o segundo e às vezes o terceiro assistente de direção, mas o mais importante é o primeiro assistente de direção. O pessoal também da direção de arte tem os seus assistentes para cuidar do figurino, para cuidar dos objetos de cena, para cuidar de reformar lá as locações. Tem os maquinistas que cuidam da iluminação, que ajudam lá o diretor de fotografia. Sempre tem muita gente envolvida, mas tem esses cabeças que eu falei, que eu pontuei para vocês, e por trás deles tem toda uma equipe para auxiliar e para fazer acontecer, para ser as mãos desses profissionais que são os diretores, que encabeçam essas áreas tão importantes que fazem o filme acontecer. Eu quis ser mais direto para trazer essas funções, porque ser específico nelas, assim, aprofunda bastante num vídeo, não tem como dizer, teria que ser talvez até uma live ou algumas para especificar. Mas de modo geral é isso, para vocês enxergarem a equipe que precisa ter num filme. E se vocês querem saber também de uma equipe mais pocket, uma equipe mais enxuta para produções menores, eu fiz um vídeo que na verdade deu uma palestra sobre isso, e ali naquele vídeo eu falo um pouquinho resumidamente sobre como funcionaria dessa forma, né, esses profissionais enxugados em de repente uma pessoa fazer duas funções e por aí vai. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo seu gostei, dúvidas deixem nos comentários e te vejo no próximo episódio de Producena.